Michael Jackson está vivo e voltará em breve. Essa semana esse assunto se tornou muito popular na internet, pois uma mulher conhecida como Lene Sensitiva fez uma previsão bizarra sobre a volta de Michael Jackson. Lene é uma vidente sensitiva, muito conhecida por acertar várias previsões na vida de famosos. Em um vídeo, Lene afirmou que tem um dom desde os 7 anos de idade, onde ela faz um mantra, entra em transe e consegue visitar as 5 dimensões espirituais. Ela disse que nessa dimensão ela enxergou várias pessoas da família do Michael e outras pessoas que já morreram desencarnada. Ela afirmou que Michael Jackson não estava lá, que ele está vivo e irá aparecer entre 2021 e 2022, que a volta de Michael será triunfal. Que já desencarnou e ele não. Michael Jackson não saiu dessa terra. Michael Jackson permanece aqui e Michael Jackson vai aparecer. E a volta... A teoria de que o mundo acabou em 2012, nós estamos vivendo num universo paralelo. Conforme o calendário maia, o mundo teria acabado no dia 21 de dezembro de 2012. Essa data é considerada como o último dia de um ciclo de 5.125 anos, do calendário de contagem longa mesoamericano. E o mais bizarro é que o Steve Hawking teorizou uma partícula chamada Higgs Boson, mais conhecida como a partícula de Deus. Uma partícula extremamente perigosa que poderia destruir todo o universo. E essa partícula foi descoberta em 2012. Essa partícula teria dado o surgimento de um buraco negro, que supostamente teria destruído o mundo em 2012, engolindo nossa realidade dentro dela. A teoria afirma que assim que o mundo acabou, nós fomos teletransportados para um universo paralelo. Preston Nichols afirmou que já trabalhou com experimentos para viagem no tempo, e que era impossível viajar para qualquer ano depois de 2012, como se nunca tivesse existido. A teoria de que Rainha Má e Mamãe Gothel é a mesma pessoa. O filme nos dá bastante indícios dessa teoria. Isso porque as duas se parecem muito fisicamente. E também as duas têm uma adaga bem similar. E a vestimenta é do mesmo estilo. As duas também têm obsessão por beleza. As duas histórias se passam na Alemanha. E no final de Branca de Neve, a rainha malvada cai, mas não sabemos se ela morreu ou não. A teoria afirma que ela conseguiu se salvar e viveu por muitos anos graças à flor da juventude. E no final de Enrolados, Mamãe Gothel cai com a mesma capa que a rainha malvada, até a mesma cor, pois a história se repete. E em uma cena da torre, aparece a maçã na parede. Teoria sobre a Dora Aventureira. A teoria afirma que Dora tem síndrome de Down e que ela também tem hidrocefalia, o que explicaria sua cabeça enorme. A Dora também costuma falar muito mais alto do que todos os outros personagens da série. Está me ouvindo agora? Isto é alto! E isso é por conta da sua deficiência mental. Dora também sofre de um clássico transtorno de déficit de atenção, com hiperatividade. Sendo por isso que ela não se lembra do que o mapa disse a ela 3 vezes. Botas é na verdade seu guia animal. E o bracelete amarelo no pulso da Dora é na verdade um dispositivo de rastreamento que serve para encontrar ela caso ela se perca. Teoria sobre Divertidamente. A teoria afirma que na verdade Bing Bong é um dos monstros de Monstros S.A. Bing Bong aparenta fisicamente ser bem parecido com os monstros, já que uma parte dos monstros sempre são combinações de algum animal. Por isso Bing Bong tem sua feição de algodão doce misturado com elementos de um gato-elefante. Sem contar que as pernas do Bing Bong é idêntica às pernas do monstro George Sanderson em Monstros S.A. E como vimos no final de Monstros S.A., os monstros deixaram de assustar as crianças e começaram a gerar energia, fazendo eles darem risada. E é por isso que Bing Bong é um personagem muito feliz, porque ele nunca assusta Riley, sempre fazendo ela dar risada. E é por isso que Bing Bong sempre vive nas recordações de Riley. Todos pensavam que ele era um amigo imaginário desde a infância dela, mas não, a real é que ele existe e é o monstro George. Efeito Mandela parte 13.
Efeito Mandela é uma memória falsa que nós temos. Quando a gente jura que uma coisa existiu, mas na verdade nunca existiu. Como por exemplo no filme Happy Feet. Aquela musiquinha que fica na cabeça, todo mundo pensava que ele falava besteira. Mas na verdade ele fala doideira. Não me empurra que eu já tô na beira, tentando não fazer doideira. Agora o Frankenstein. De que jeito você lembra dele? Com uma coisa atravessada na cabeça dele, certo? Errado. Frankenstein nunca teve uma coisa atravessada na cabeça, e sim no pescoço dele. E de que cor você se lembra que é o braço do Sonic? Azul, certo? Errado. A real é que o braço do Sonic sempre foi pelado, e às vezes está coberto por pelo azul. O homem que veio de um universo paralelo. Em julho de 1954, no aeroporto de Tóquio, um homem vindo da Europa surgiu com um passaporte cujo nome do país era Taured. Só que esse país não existe. Segundo esse homem, Taured ficava no continente. Ele apresentou seu passaporte e disse que essa era sua terceira viagem para o Japão naquele ano. O mais bizarro é que o passaporte confirmava a história dele. Porém, não existia dados dele em lugar nenhum. E então deram um mapa mundi para ele identificar onde ficaria esse tal país Taured. E então o homem ficou super chocado. Ele disse que o país dele ficava entre a Espanha e a França, porém muito maior. Que na verdade seria onde fica Andorra. O homem disse que o país foi fundado há mais de 1000 anos. Então ele foi colocado em uma sala separada do aeroporto, jantou e foi dormir. Porém, na manhã seguinte, o homem sumiu misteriosamente. Teóricos afirmam que ele veio de um universo paralelo, onde a Europa é diferente da nossa. Desenhos que previram o ataque às Torres Gêmeas. Existem desenhos de que nos mostrou de uma forma bem inocente sobre o ataque às Torres Gêmeas. Esses desenhos conseguiram prever meses antes, até anos antes. Como, por exemplo, Os Simpsons. Em um episódio de Uma Forma Subliminar, uma revista que a Lisa está segurando, está escrito Nova York, as Torres Gêmeas atrás, que formaria o número 11, e o mês 9, formando assim Nova York 11 de setembro. Bus Company Special Super Center Fair 9 bucks. Esse episódio é de 1997, ou seja, 4 anos antes. Em outro episódio podemos ver um quadro das Torres Gêmeas pegando fogo. E esse episódio é de 1993. No desenho, Johnny Bravo também aparece. O desenho passou 5 meses antes da tragédia. Well, you're stupider. No, you're